E aí, gente, tudo bem? Eu sou Sérgio Maciel e hoje a gente vai responder mais algumas perguntas em mais um Responde Se Souber. Lembra de curtir esse vídeo, comentar o que você achou, se inscrever no canal. E hoje a gente tá com uma brincadeira diferente aqui. Tô com duas câmeras. Essa câmera aqui tá meio bagunçada porque a gente não tem cenário, né? Por isso que eu não vou usar muito ela. Vou usar mais essa aqui, apesar dela ser um pouco mais fechadinha. Mas é porque a gente tá sem cenário, gente. A gente tem que se adaptar, né? Eu espero que o áudio esteja bom também. Tô usando esse microfone aqui de novo, né? Que as pessoas falaram que o áudio ficou melhor com isso, então. Mas bora, chega de enrolação, bora responder pergunta. Lembrando que eu não faço ideia que pergunta vem, tá? Eu só vou abrir aqui e a gente vai descobrir junto. Primeira pergunta, missionário tem que dar dízimo ou não por ser doações? Bora partir do pressuposto que o cara tá perguntando aqui, ele dá o dízimo, né? Que ok, é normal, não tem problema nenhum você dar o dízimo. Eu, inclusive, recomendo você dar o dízimo. Eu acho que eu já fiz um vídeo aqui sobre dízimo, mas eu não fiz um vídeo específico. Mas eu dei uma aula aqui sobre dízimo, etc. Que lá você vai descobrir se é obrigatório ou não, esse negócio todo. Mas o que eu quero que você entenda nessa pergunta? Primeiro, partindo da ideia que você tem que dar seu dízimo, então sim. Ah, mas é doação de alguém. Cara, mas você ganhou. O dízimo você dá sobre tudo aquilo que você ganha. Então, se você tá ganhando alguma coisa, você dá o dízimo daquilo, né? Os 10% daquilo, entendeu? Inclusive, se a gente for fazer um paralelo direto com o Antigo Testamento, a gente tem que os sacerdotes, ou toda a tribo de Levi, eles não viviam de trabalho externo, né? Eles viviam literalmente do que eles recebiam no templo. E o que eles recebiam no templo, ou lá no tabernáculo, na época de Moisés, era literalmente doações, ou ofertas das pessoas. Eles sobreviviam disso. E eles davam dízimos. Inclusive, tem um texto de Levítico que diz que os levitas, eles davam dízimos aos sacerdotes. E os sacerdotes davam dízimos dos dízimos aos sumos sacerdotes. E os sumos sacerdotes entregavam seus dízimos a Deus. Ou seja, é individual, entendeu? Ah, mas é doação. Cara, mas você ganhou. Então, se você ganhou, você dá o dízimo. É assim que funciona. Mas bora para um texto, só para não ficar falando e vocês acreditarem em tudo que eu digo. Não acredite em tudo que eu digo. Acredite no que está escrito. Bora lá. Ó. Coloquei aqui, é números. Números que fala de dízimo é o 18, né? Aí, ó, deveres deles sacerdotes é o 22. Será que é o 22? Aqui, ó, o dízimo dos levitas. Bora ler. Ó, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos, ou seja, todos os dízimos que o povo dava iam para os filhos de Levi, ia para a tribo de Levi. Em Israel, por herança, pelo serviço que prestam em serviço da tenda do encontro. Ou seja, os dízimos que as pessoas traziam para a tenda do encontro, elas iam para sustentar o sacerdote e sustentar os levitas, tá? Moisés fale aos levitas e diga-lhes o seguinte: quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, desses dízimos vocês apresentarão uma oferta ao Senhor e será o dízimo dos dízimos. Verso 28, assim também vocês apresentarão ao Senhor uma oferta de todos os dízimos que receberem dos filhos de Israel e deles darão a oferta do Senhor a Arão. Ou seja, os levitas recebiam o dízimo, e eles davam desse dízimo um dízimo a Arão, que representava ali o próprio Deus, né? No caso, eles davam oferta ao Senhor. Verso 29, de todas as dádivas que receberem, vocês apresentarão toda oferta devida ao Senhor, o melhor delas, a parte que lhe agrada. Verso 30, só para a gente terminar. Portanto, diga-lhes o seguinte: quando vocês oferecerem o melhor que há dos dízimos, isso será atribuído aos levitas como se fosse produto da ilha e do lugar. Tá, isso aqui você já entendeu, né? Então, biblicamente falando, se a gente for fazer um paralelo direto com o que rolava no Antigo Testamento, sim. Ah, recebi doação, recebi salário. O que você recebe, você dá de dízimo. Até mesmo os levitas que trabalhavam no tabernáculo, eles tinham que dar o dízimo deles também. Eles davam para o Senhor. No caso, para o sacerdote aqui, que era representante de Deus direto. Estou orando por uma menina que eu gosto. Hoje em dia, ela é afastada, mas estou orando por ela. Dá certo? Não. Sendo bem sério, se você só orar por alguém achando que vai acontecer alguma coisa, pode ser que Deus tenha misericórdia de você e te conceda aquilo que você pediu. Mas geralmente não é assim. O problema das pessoas é que elas sempre oram, achando que Deus vai fazer aquilo que elas querem, quando na verdade Deus talvez até queria fazer o que você pediu, mas você não fez nada. É que nem quando Moisés ele ora, obviamente que sua vontade, seu desejo não impede o agir de Deus, não é isso que eu tô falando, tá? Eu só tô tentando argumentar com uma linguagem bem mais humana. Mas, por exemplo, quando a gente vê Moisés, ele tava ali na frente do negócio para abrir um mar se abrindo, ou na verdade o exército de Faraó atrás. O mar estava fechado. E aí Moisés começou a orar. Deus olhou: Moisés, por que clamas a mim? Diga a esse povo que marche. Eu já não mandei isso, você está perguntando por quê? Então, assim, nem sempre orar resolve. Você tem que ter uma atitude. Vai que você ora e ora e ora por alguém, mas você nunca vai lá com ela conversar com ela, você nunca vai lá falar com ela, você nunca vai ter essa pessoa. Detalhe, eu sempre digo pro menino: se você não tem coragem de falar com a garota, é porque você não merece essa garota, tá? E vai ficar com outra, é isso aí, meu irmão. Se você não bota
pra frente. Se você não tem coragem, então isso. Agora, no teu caso em específico aqui, tu falou que a menina se desviou. Talvez fosse até um livramento de Deus para ti. Tu tava orando tanto que Deus revelou ali o negócio e ela saiu, etc. O que você pode fazer? Duas. Se há possibilidade, eu não sei qual a proximidade de tua com essa garota. Se há possibilidade de você ser um canal para ela voltar pra igreja, é bom. Mas se ela voltar pra igreja de fato, ela tem que ter um período de discipulado. Então nem pense em namorar com essa garota. Vai estar um tempo bom. Agora, se essa pessoa nem é tão próxima de ti assim, é só uma menina que tu gostava da igreja, mano, parte pra outra, segue tua vida, esquece isso aí. Uma hora vai aparecer alguém melhor, etc. Porque vai acabar você se desviando do carro dela, entendeu? Então, tem esses dois BO pra tu resolver aí. Eu te aconselho, segue sua vida. Só se é uma pessoa próxima da família, uma amiga, etc. Aí sim você pode tentar trazê-la de volta, mas sem esse interesse de casar com ela, qualquer coisa do tipo, porque isso aí vai acabar te afundando junto com ela. Deus respeita a decisão? Não quero essa pessoa, mas tenho medo de Deus me dar ela. Bora lá, tô tentando entender o que tá acontecendo. Primeiro, ele falou que, cara, isso aqui é tão loucura que eu acho engraçado. Ele tá com medo de Deus dar uma pessoa pra ele que ele não quer. Deus respeita a minha decisão? Então, biblicamente falando, é você que escolhe a tua mulher, tá? Eu podia... Bora lá, a Bíblia diz que a mulher virtuosa vem do Senhor, beleza? Ok, temos aqui um ponto. A Bíblia diz isso, acho que em Provérbios fala, mulher virtuosa vem do Senhor. Só que a Bíblia também, ela dá um manual do que é ser uma mulher virtuosa. Então, pela palavra de Deus, que é a Bíblia, Deus pode transformar qualquer mulher em virtuosa. Lembra que Jesus fala, santifica-os através da tua palavra? A Bíblia é um instrumento de santificação. E pela Bíblia também, mulheres podem se tornar virtuosas. Então, a mulher virtuosa vem de Deus, através da sua palavra. Então, qualquer mulher pode se tornar virtuosa a partir do momento que ela é transformada pela palavra de Deus, ok? Então, tá, mas por que tu tá falando disso? O que isso tem a ver? É você que escolhe, no final das contas. É você que tem que escolher a mulher pra tu casar, cara. Deus pode... Tem casos específicos que Deus escolhe? Sim, já vi acontecer. De Deus falar, é com essa pessoa que você vai casar. E não foi um profeta que veio e revelou tal. Isso aí é furado. Na maioria das vezes é furada. Foi muitas vezes o cara ele teve a certeza que era aquilo. É porque as pessoas acham que o relacionamento, o namoro, ele tem que ser apaixonado, tal. Simplesmente, não. O amor é muito mais racional do que irracional. É muito mais racional do que sentimental. Geralmente, pessoas que levam o namoro, o amor, etc., de forma muito sentimental, elas afundam ou se decepcionam. O amor é muito mais racional do que sentimental. Porque se o amor for só sentimental, ele não aguenta na hora que as coisas apertam. Então tá, por que eu tô falando isso? Eu até me perdi aqui, que eu me empolgo, eu vou falar um monte de coisa. Eu tô falando pra você que é você que escolhe, cara. É você que decide. Você olha as características, você ora pra Deus te revelar os defeitos. E aí você tá no caminho certo. Agora, se você for um sortudo, que Deus pode fazer isso, de escolher a mulher pra você casar, biblicamente ele só fez isso com Eva, que ele literalmente fez Eva pra Adão. Até no caso de Rebeca e Isaac, que ali a gente vê um agir de Deus claramente ali com Deus mostrando os sinais, você vê que o servo ali de Abraão, ele ora pra Deus pedindo certas características na mulher, e aí Deus mostra pra ele uma mulher que tinha aquelas características. Então, você pode orar sim, pedindo pra Deus, Deus, eu quero uma mulher assim, 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 e Deus pode te mostrar alguém com essas características, entendeu? Agora, não tem nenhum relato na Bíblia, a não ser Adão e Eva, que Deus simplesmente fala, você vai casar com você. Não tem, não lembro de nenhum texto assim. A gente não tem base para afirmar que Deus faça um negócio desse, mas, obviamente, Deus é soberano, então ele faz o que ele quer e talvez ele queira fazer com você. Não sei se você é o sortudo que ele escolheu para escolher a mulher da tua vida. Eu acho bem difícil. Nesse caso, cara, se você não quer, não se mete em relacionamento que você não queira. Porque se um não quer, esse negócio vai dar errado. Próxima pergunta. Se uma pessoa tiver dupla personalidade, uma delas cristã e outra não, ela vai pro céu? Sério. A pessoa... Cara, vocês têm cada pergunta que, meu Deus, as pessoas estão muito criativas para fazer pergunta. Então, se a pessoa tiver dupla personalidade, sei lá, isso deve ser um transtorno, tá? Eu não conheço de todos os transtornos existentes na história, então eu sei que isso existe, não sei o quão isso é do jeito que eu imagino que seja. Sei lá, porque pra mim, quando fala dupla personalidade, eu imagino fragmentado, eu imagino um cara que é totalmente malucão, entendeu? Então, eu não sei se é assim, talvez não seja assim. O que eu posso dizer sobre isso aqui? Eu não sei. Não sei porque eu não sei como funciona. Não sei como funciona. Eu não devia nem ter colocado essa pergunta aqui, eu só coloquei porque tava aleatório, não sei o que perguntar mesmo. A Bíblia diz que para você ser salvo, você precisa crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, beleza? Vamos imaginar, tá? Eu tô fazendo um exercício de conjectura aqui, que eu não pesquisei sobre isso, eu não vou pesquisar agora, é só um exercício de conjectura. Digamos que duas pessoas diferentes morem numa pessoa só, como funcionaria isso? Uma pessoa aceitou Jesus em seu coração, e ela entende que Jesus é o Senhor da vida dela.
é um coração só, uma mente só, apesar de terem personalidade diferente daquela pessoa, uma pessoa só. Eu não acredito que seja uma mudança completa de quem eu sou, não sei se é assim, tá? Eu tô falando que eu não faço ideia como é que funciona esse troço. Mas se Deus opera em uma vida para salvá-la, Deus é poderoso para operar nas personalidades daquela pessoa para mudá-la, entendeu? Então se uma pessoa entendeu que Jesus é o Senhor e se converteu dos seus pecados, Deus é poderoso o suficiente para converter todas as outras personalidades dessa pessoa. Meu doido de pensar nisso, né? Eu vou pensar sobre isso que eu achei interessante, Alberto. Apesar de ser meio... Só evangélica, posso usar piercing? Cara, eu já respondi essa pergunta aqui milhões de vezes. Assiste meu vídeo sobre doutrina, costume, etc. Uso e costume. Assiste esse vídeo aí que lá eu tiro essa dúvida aí. Olha, toda vez que aparecer uma dúvida assim, eu não vou mais responder que eu tô em preguiça. Talvez eu faça um vídeo um dia destrinchando esse assunto, mas eu já fiz esse vídeo aqui que lá eu explico tudinho. Lá eu explico, mas no geral, não é pecado, só é feio. O faraó do templo de Abraão coisou com Sara? Então, a Bíblia não indica isso, tá? Não sei porquê. Inclusive, nem faz sentido, tá? Lembrei aqui. Bora lá nesse texto. Eu não lembro que texto é esse, mas eu acho que é Gênesis, capítulo 18? Não, peraí, 12. Acho que é 12, né? É 12. Ó, bora lá, versículo 15. Os príncipes de Faraó viram e foram elogiá-la. Você está falando de Sara. E este, por causa dela, tratou bem Abraão, dando etc. Versículo 17. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Verso 19. Abraão, o Faraó descobre que Sarai era mulher de Abraão, né? Ele foi para Abraão. Por que tu me enganou, tal? E por que me disse que era sua irmã? E por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está sua mulher, tome-a e vá embora. Então, o texto em si, quando a gente lê, ele não dá indicativo nenhum que teve uma relação sexual entre os dois, tá? Não dá indicativo nenhum. Inclusive, se a gente for pegar na própria história de Abraão, cara, nem faz sentido, porque quando foi na Benjamim, uns capítulos depois, Abraão faz a mesma parada. Ele manda Sarai dizer que ela era irmã dele. De fato, Sarai era irmã dele, tá? Ela revela isso depois. Ela era meia irmã dele, filha do mesmo pai, só que de outra mãe. Mas, na história de Abimeleque, Deus ele impede, antes que a Sara ela se deite com Abimeleque, Deus ele impede que eles dois fiquem juntos. Então, se Deus fez isso lá, Deus fez a mesma coisa aqui. Inclusive, Deus ele manda a praga igualzinho, é igualzinho a situação. Então, por que esse Deus impediu? Lá deixa bem mais claro que Deus impediu que eles deitassem juntos. Aqui não deixa tão claro. Mas se Deus impediu lá, por que ele não impediria aqui? Então, não faz nem sentido você conjecturar um desse. É pecado dar grau de bike? Então, eu sei que de moto tem lugares que é crime. Se for crime, você está desrespeitando uma autoridade. Isso é pecado, tá? A Bíblia deixa bem claro em Romanos, em Tito, se eu não estou enganado, ou em Timóteo, que nós temos que respeitar e obedecer às autoridades governamentais, porque elas são servas de Deus, beleza? Ah, mas é a esquerda, mano, Deus mandou você obedecer. A gente só desobedece às autoridades quando essas autoridades desobedecem e vão contra uma vontade de Deus. E aí a gente usa aquela frase de Pedro: prefiro obedecer a Deus do que aos homens, beleza? Mas no geral, se é crime é pecado. Eu não sei se dar grau de bike é pecado, só é perigoso. Ou se é crime, só é perigoso. Próxima pergunta. Como sair da frieza espiritual? Vou responder até essa aqui. Igreja. Igreja é o método que Deus criou para tirar os homens da frieza espiritual. Porque como nós entramos numa frieza espiritual? Quando a gente acaba se desanimando, e o desânimo faz parte da vida do crente. Se você não se desanimou nunca na vida, é porque, sei lá, você é um crente diferenciado. Porque desânimo faz parte. Até João Batista se desanimou, você já pensou nisso? João Batista, quando Jesus estava na terra, cara, ele foi preso. Tu já pensou um cara que passou a vida inteira se preparando para pregar sobre Jesus, começa a pregar sobre o Messias, começa a falar de arrependimento, e no dia que o Messias que ele tanto pregou chega, ele é preso, ele tá na prisão, e aí na prisão o João Batista começa a duvidar se Jesus era de fato o Messias, tanto é que ele manda os dois discípulos: Jesus, e aí, então o Messias mesmo, a gente tem que esperar outro. Ele deu uma desanimada ali na prisão. Sabe o que Jesus fez para animar João Batista? A Bíblia diz que na mesma hora Jesus curou, Jesus sarou, Jesus ressuscitou mortos. E ele falou: digam a João que vocês estão vendo e ouvindo. Inclusive, se você pegar esse texto, ele está no presente, ou seja, naquele momento, Jesus curou, Jesus sarou, Jesus ressuscitou, só para provar para João que era ele mesmo. Ó, é Mateus, deixa eu colocar aqui o texto para vocês. Olha lá, é Mateus, capítulo 11, versículo... Olha aqui, ó, verso 4. Então Jesus lhe respondeu: voltem a anunciar a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os dois verbos estão no presente. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então, João, quando estava na prisão, ele teve seu momento ali de duvidar, e faz parte da vida do crente. Mas pela sua palavra, pelo seu poder, Jesus
fortalece a fé de João. Jesus começa a falar para os discípulos, Jesus começa a discursar e Jesus começa a operar. Então até esqueci a pergunta, eu me empolguei aqui. Então como é que eu saio da frieza espiritual? Primeiro, ouvindo as palavras de Jesus e crendo no que ele diz. E como é que eu ouço as palavras de Jesus? Bíblia Sagrada. A Bíblia é o maior método que Deus deixou para o homem, para você ouvir ele falando com você. Então, leia a Bíblia, ame a Bíblia, estude a Bíblia e vá para a igreja. Porque outro método que Jesus deixou para que o homem não se esfriasse era a igreja. Se eu vou abrir um texto aqui, deixa eu ver. Sei lá, tem vários textos que a gente podia abrir, mas eu vou abrir Efésios. Efésios, é o capítulo 4. No capítulo inteiro ele está falando sobre a unidade da fé. A partir do verso 11 ele diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vista, olha o versículo 12, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, a igreja serve para isso, para não te deixar ficar frio. Inclusive, tem outro texto que eu lembrei aqui, o Hebreus. A igreja serve para um edificar o outro, para ninguém cair. Capítulo 10, acho que é o verso 25, será? Verso 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ou seja, puxemos a orelha um dos outros. Para quê? Ainda mais agora que o dia se aproxima. Hebreus 3:13, deixa eu ver se é isso mesmo, Hebreus 3, esse é o verso 13. Olha aqui, verso 12 e 13. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, biblicamente falando, o que te anima? O que não deixa você esfriar? É a própria palavra de Deus, é a Bíblia e a igreja. A igreja existe para não te deixar esfriar. Você vai para a igreja, você tem irmãos em Cristo, porque um ajuda o outro. Aí a gente tem vários textos que eu podia falar sobre isso, mas eu te mostrei alguns aqui. Não dá para fazer isso sozinho. Inclusive, lembrei mais um aqui de cabeça, vou falar para você, João. No João capítulo 17, não sei se você conhece esse texto, é o texto que Jesus ora por você. Jesus ora por todos aqueles que haviam de crer na palavra. Olha aqui, no verso, João capítulo 17, verso 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio das palavras que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim, eu também em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus, ele deixou a igreja, ele profetizou a igreja, né, que foi fundada depois, em Atos 2, mas Jesus, teoricamente, é o fundador da igreja, justamente para a gente não esfriar, para a gente estar junto, porque nós juntos chegaremos ao céu. Então, não quer esfriar? Não pare de ir para a igreja. Ficar é pecado? Agora vai ser interessante. Eu sempre brinco com os adolescentes, não sei se vocês sabem, eu sou professor de adolescentes. Quer ficar? Fica. Jesus volta, você fica. Mas sabe qual é o problema de você ficar? É porque o ficar hoje é basicamente você não tem um compromisso com a outra pessoa, né? Você só vai beijar ou pegar ali nas partes íntimas dela. Muitas vezes tem gente que até pega um pouco mais pesado, acaba se esfregando nas coisas, aí acaba um masturbando o outro. Mas a gente não enfiou nada em lugar nenhum. Mas aí vocês fizeram tudo, né? Vocês só não terminaram. Aí tem gente que fala, isso aí quer ficar. Pode, não pode? É pecado? Com certeza é pecado. Eu vou te provar por que é pecado. O primeiro motivo de ser pecado, porque quando você faz isso, você só está querendo satisfazer um desejo da carne. O que é o teu desejo da carne? Se esfregar com uma menina, seu desejo da carne é ficar com um garoto, beijar, isso é um desejo da carne. Isso é imoralidade sexual, tá? Você só tá querendo usar outra pessoa para se satisfazer. Eu quero só ficar sem compromisso com uma menina. É um negócio que você não está com ela porque você gosta, porque você tem sentimentos, aí já tá, inclusive, mesmo se tivesse, já estaria errado, porque isso aí só pode depois de casado. Inclusive, bora começar com a Bíblia, tá? Pra não ficar só viajando aqui. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 e 4, é o texto que eu mais leio aqui nesse negócio. Que o marido conceda ao esposo o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o corpo, e sim o marido, e também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a esposa. Ou seja, biblicamente falando, só pode você tocar no corpo da outra pessoa quando vocês forem casados. E só pode a pessoa tocar no seu corpo quando vocês forem casados, porque enquanto você não casou com outra pessoa, o corpo dela não te pertence. Pertence a quem? Ao Espírito Santo somente. Porque nós fomos comprados por um alto preço e nós viramos templo dele. Até lá, até você casar, é simplesmente dele. Não tem nada que é seu. Beleza? Então, você errar no poder, aí já é pecado daí. Já estamos em... O pecado já nasceu daí. Mas tem um a mais. Você está usando a outra pessoa como objeto para satisfazer um desejo seu. E satisfazer desejos, principalmente quando eles são da carne, é pecado. Agora para outro texto. Deixa eu lembrar aqui, eu acho que é Tiago, capítulo 5...
É 5 não, capítulo 1, verso 14. Olha aqui, ó, vou ler a partir do verso 13. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que é cobiça? É desejo. Isso aqui eu tô na versão NAA, acho que na versão NVI fala desejo. Quando esta o atrai e o seduz, ou seja, você tem um desejo, o desejo carnal. O desejo carnal o atrai e o seduz, beleza? Então, a cobiça, ou seja, o desejo, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. Quando você pega um desejo que você tem e faz esse desejo, você pecou. E aí o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, ter desejo é ser humano. Porque a partir do momento que Adão cai no pecado, ele passou para toda a humanidade esse negócio da gente pecar. A gente tem vontade de pecar. A gente tem o desejo de pecar, temos o desejo da carne, mas a nossa carne quer pecar. Mas Jesus nos deu um negócio chamado domínio próprio. Então existe uma guerra aqui dentro, que Paulo inclusive fala em Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, tem uma guerra dentro de mim, entre o velho homem e a nova criatura. Mas só porque eu sei da existência dessa guerra, isso não é uma desculpa para eu pecar, na verdade é uma desculpa para eu me santificar cada dia mais. Porque se você vive de acordo com as vontades da sua carne, Jesus não te domina. E Jesus não é o seu Senhor. E se Jesus não é o seu Senhor, você não é salvo. Porque a Bíblia diz que aquele que reconhece que Jesus é o Senhor será salvo. E aí em Romanos capítulo 7, Paulo ele descreve justamente isso. Porque as pessoas, beleza, então Jesus me salvou, foi pela graça, tá de boa, então eu posso pecar que tá tranquilo. Não está tranquilo. Porque aqueles que são salvos por Jesus e têm ele como Senhor, que vivem segundo o Espírito de Deus, não fazem mais o que sua carne quer, fazem o que o Espírito manda. Olha o que Paulo fala no versículo 5 de Romanos capítulo 8. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, ou seja, você fazer os desejos da carne é morte, aquele texto lá que a gente já leu em Tiago, mas a do Espírito é paz. Porque a inclinação da carne é inimizade para com Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, se você só dá luz à vontade da tua carne, você só quer fazer a vontade da tua carne, você tá nem aí para a vontade do Espírito, você não pertence a Deus. É o texto que está dizendo, não sou eu, tá? Então se você só quer usar uma pessoa para satisfazer seus próprios desejos, você só quer pegar e etc, você não quer ter compromisso nenhum, primeiro que você já pecou, que o corpo da pessoa não te pertence. Segundo, você está dando voz à vontade da tua carne e não à vontade do Espírito de Deus. Você está em pecado. Então é pecado, dois argumentos aqui que eu posso te dar. E eu me empolguei um pouco, esse vídeo pode ter ficado um pouco longo, não sei, que depois a gente vai editar, vamos ver como fica, né? Mas vocês gostaram desse novo formato aqui, com duas câmeras? Essa câmera aqui da frente, ela tem um pouco menos de qualidade, né? Mas vou construir um cenário melhor, ainda que eu tô gravando de casa, por enquanto. Que minha filha acabou de nascer, então eu não estou saindo muito de casa. Mas curta esse vídeo, comenta o que você achou, se inscreva no canal e até a próxima.